E aí, pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre uma coisa muito curiosa, muito engraçada até, que acontece quando a gente começa a frequentar centro espírita, quando a gente começa a estudar o espiritismo, que é saber a diferença com relação aos autores dos livros e muitos nomes que são mencionados nos estudos, na palestra, né? Saber quem é encarnado e quem é desencarnado, porque isso no meio espírita é muito comum. A gente já entende que somos espíritos, todos somos espíritos, só que aqui na Terra, eu falando aqui com vocês que estão me ouvindo, nós somos encarnados, a gente tem esse corpo de carne, mas a gente já entende, já sabe que em volta aqui existem vários outros também, em volta aí junto com vocês, existem vários outros que estão desencarnados. Não podemos ver, não podemos ouvir, pelo menos quem não tem faculdade mediúnica não consegue, né? Mas eles estão aqui com a gente. E aí, numa reunião, uma vez, aconteceu uma situação muito engraçada, porque a gente estava estudando um livro da Joana de Ângeles. É muito comum a gente falar assim. Mas a Joana de Ângeles, esclarecendo aqui já para vocês, ela é um espírito desencarnado e ela vai mandar mensagens para os médiuns encarnados que vão psicografar, que vão transpor a mensagem fornecida por ela. Mas é muito comum a gente falar, a gente estava estudando o livro da Joana, nossa íntima, a gente fala às vezes até assim. E aí, de repente a gente falou assim, não, porque o Divaldo, porque o livro era do espírito Joana de Ângeles, psicografado pelo médium Divaldo Franco. Então, esse livro é escrito a partir dessa parceria, porque existe um espírito desencarnado e um espírito encarnado. E aí, num determinado momento da reunião, alguém ouvindo aquela confusão, né, falou assim, gente, mas o livro é da Joana ou é do Divaldo? E aí a gente explicou isso para essa pessoa que teve essa dúvida, que é muito comum, acontece demais. E aí alguém falou, mas esse livro é da Joana, porque ela já desencarnou, ela é o espírito desencarnado. E aí alguém falou assim, então o Divaldo também já morreu? Aí a gente, não, o Divaldo ainda tá vivo, não vamos matar o Divaldo porque ele ainda está aqui entre nós. O Divaldo Franco, muita gente deve conhecer, né? No meio espírita, com certeza, todo mundo conhece. Quem não é espírita também, de repente, conhece, porque ele é um grande médium. É um ícone, né, dentro do espiritismo, encarnado. Então, pessoal, o vídeo de hoje é sobre isso, sobre essa pequena explicação que é muito comum na literatura espírita e nos textos que são trazidos e nos nomes que são comentados nos estudos e nas palestras. Então eu trouxe aqui para vocês um primeiro livro que ele não é espírita, tá? Ele é um livro de arquitetura. Ele é o Saber Ver a Arquitetura, ele é do Bruno Zevi. Eu não sei se dá para vocês enxergarem aí. O Bruno Zevi, ele é um arquiteto italiano, na verdade ele já faleceu, mas quando ele escreveu esse livro, ele estava encarnado e ele escreveu, tá? De repente ele teve até alguma intuição, porque isso é comum, mas foi ele que escreveu, não teve um espírito, pelo menos que a gente saiba, né? Dando essas mensagens aqui para ele. É um livro de arquitetura do arquiteto Bruno Zevi. A gente sempre vê o nome aqui do livro e embaixo o nome do autor, tá? Às vezes o nome do autor vai estar em outro lugar, mas enfim, só para explicar para vocês. E assim são vários outros livros que não são de espiritismo, né? Vários outros livros de vários outros temas. O comum é a gente ter um nome e um autor, ou mais de um autor, mais encarnados. E aí quando a gente começa a pegar os livros espíritas, é que começa essa confusão. Porque olha só, o exemplo que eu dei para vocês. Esse livro aqui, ó, é o Homem Integral, ele faz parte de uma coleção que a gente chama de série psicológica da Joana de Ângeles. Então aqui, ó, a gente observa Divaldo Franco, tá vendo? É o nome do médium, é o nome do encarnado, e embaixo, pelo espírito Joana de Ângeles, que vem até ser a mentora do Divaldo Franco, né? Então, a Joana é que passou essa mensagem, tudo que tá escrito aqui foi a autoria da Joana de Ângeles, através do médium que precisou, porque ela precisa do veículo material para poder trazer essa mensagem pra gente. Vamos passar para um outro exemplo aqui.
Esse aqui, ó, Obreiros da Vida Eterna, tá? Obreiros da Vida Eterna também faz parte de uma coleção que a gente chama da série, tá até escrito aqui, ó, A Vida no Mundo Espiritual, tá pequenininho, não deve dar pra vocês verem aí de repente. Que o primeiro é o Nosso Lar, que é bem conhecido até porque tem o filme, né, também do Nosso Lar. E aqui a gente observa a mesma coisa, ó, Chico Xavier, que à época também era o encarnado, hoje ele já desencarnou, já é um espírito também desencarnado. E aqui embaixo a gente observa, ó, pelo espírito André Luiz. Eu não sei se tá dando, se tá botando a claridade, se vocês estão conseguindo ver. Aí vem aqui, ó, pelo espírito André Luiz. Então significa que o André Luiz era o espírito na época, ao tempo desse livro aqui, e ele estava passando as mensagens para o encarnado, que era o médium, o Chico Xavier, como que o Chico Xavier era o instrumento para fazer essa mensagem chegar nesse livro para que a gente possa ler. A gente que é material, a gente precisa de um livro material para a gente conseguir enxergar essas mensagens. E mais um exemplo aqui que eu trouxe para vocês é esse livro aqui, ó, Ressurreição e Vida, tá? Da Ivone Pereira, e tá bem pequenininho aqui, ó, pelo espírito, não sei se vocês estão conseguindo ver, pelo espírito Leon Tolstói, tá? Então a gente também tem um outro exemplo, a Ivone Pereira, a encarnada, a médium, que estava trazendo essa mensagem pelo espírito Leon Tolstói. E aí agora vai ficar aquela dúvida, então será que todo livro espírita, ele é necessariamente trazido por um espírito desencarnado e um espírito encarnado? Não. Na verdade, os temas espíritas, eles podem ser trazidos por diversas pessoas, tanto dessa forma como eu falei até agora, que são espíritos encarnados através da mensagem de espíritos desencarnados, como também com aquele primeiro exemplo que eu dei do livro de arquitetura. É um autor encarnado que ele escreve as coisas da sua própria autoria, que de repente, ajudado ou intuído por um espírito desencarnado, mas sem ser com essa ligação direta, sem ser por um processo mediúnico, né? Então, aqui eu vou trazer para vocês o exemplo do Leon Denis, que é um dos grandes escritores que a gente tem, que fala sobre o espiritismo, né? Então tem outros livros dele. Eu trouxe esse aqui, ó, O Porquê da Vida. E aqui a gente observa, ó, tá batendo essa claridade, o reflexo, ó, Leon Denis. Mas a gente repara que não tem espírito, Leon Denis, espírito André Luiz, espírito Joana de Ângeles. Não tem isso, ou qualquer outro, né? Existem vários espíritos. Conforme vocês forem procurando a literatura espírita, vocês vão ver que tem vários médiuns, vários autores, vários espíritos desencarnados, né? Então aqui a gente observa, ó, que tem Leon Denis. E um exemplo também que a gente pode trazer é do nosso querido Allan Kardec, o Evangelho que a gente estuda e todo o Pentateuco. A gente sabe que as mensagens que estão aqui foram trazidas com intuição da espiritualidade, por vontade da espiritualidade, mas a gente também observa, ó, Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, aqui em cima. A gente também não tem espírito André Luiz, espírito Joana de Ângeles, a gente não observa isso. E até aqui no início, quando a gente tem um estudo sobre isso também, a gente vai observar que no prefácio, se você abrir aí o teu evangelho, você vai reparar que tem uma assinatura, o Espírito de Verdade. Então, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente observa que em alguns trechos, principalmente nos finais dos capítulos, a gente tem a instrução dos espíritos, que são trazidas sim pelos espíritos desencarnados, colocadas aqui nesse livro. Então, pessoal, esse esclarecimento eu fiz porque parece uma coisa boba, de repente você que já está há muito tempo estudando, você já sabe quem são os espíritos encarnados, quem é encarnado, quem é desencarnado, mas é uma confusão que acontece muito, e nesse dia que aconteceu essa dúvida, foi engraçado porque a gente acaba matando a pessoa que ainda está encarnada, encarnando quem está desencarnado, né? E é muito interessante, acontece, é natural.
E é natural também porque a pessoa que às vezes ela está fazendo o estudo, ela fala assim, isso acontecia muito comigo, por exemplo, quando a pessoa falava assim, ah, porque o Emmanuel disse. Aí eu ficava, mas quem é Emmanuel? Né? Emmanuel vem a ser o mentor do Chico Xavier, né? E ele tem vários livros do Chico, trazidos por ele, né? Pelo Espírito Emmanuel. E aí eu falava assim, gente, mas quem é esse Emmanuel? Que todo mundo fala, é o famoso, né? Dentro do Espiritismo. Quem é esse Emmanuel? Eu achava que, lá no início, eu achava que ele era um encarnado, era uma pessoa como o Chico Xavier e tinha o Emmanuel, né? E aí depois eu fui entender que o Emmanuel, assim como a Joana de Ângeles, assim como o André Luiz, são espíritos que trazem essas mensagens através dos médiuns. E aqui, ó, eu trouxe o livro para vocês verem, que é o Paulo Estevão, tá? É um livro também maravilhoso, muito bom, indico a leitura. E aqui a gente consegue observar, ó, Francisco Cândido Xavier, não sei se está dando para vocês verem, e pelo Espírito Emmanuel, tá vendo? Então, esse livro também ele faz parte de uma coleção desses romances de Emmanuel, aqui ó, dá pra ver aqui em cima. Tem outros livros que acompanham esse livro, né, que ele faz parte de uma coleção. Então é isso, pessoal, é natural, tá? A gente começando a frequentar a casa espírita ou vendo um estudo na internet, vocês vão se deparar com isso. Ah, porque uma vez... Joana fala, quando então o assunto é psicologia, vocês vão ouvir muito falar, porque a Joana ela fala muito do ego. Aí você fala assim, mas quem é Joana? É uma psicóloga que eu nunca ouvi falar? Pô, eu já conheço Freud, conheço Jung, né, dentro desse ramo da psicologia, mas assim, Joana... nunca ouvi falar, né? Porque a Joana de Ângeles, o espírito que passou um tempão na espiritualidade fazendo cursos relacionados à psicologia para trazer esse ensinamento pra gente através do Divaldo Franco, que é o médium, né, que vai trazer aí essas mensagens dessa série psicológica. Então, pessoal, agora é só ficar atento. Quando vocês tiverem dúvida, corre lá no Google, né, para não ficar com essa dúvida, mas já sabendo que é comum no meio espírita a gente tá sempre falando da mesma forma de encarnados e desencarnados. Ninguém pega e fala assim, não, porque o espírito desencarnado Emmanuel, não. Emmanuel, Joana, André Luiz, todo mundo, Chico Xavier, Divaldo, a gente fala de todo mundo da mesma forma e por isso que às vezes dá a confusão. Então depois desse esclarecimento, eu espero que fique mais fácil aí se você tem alguma dúvida e tendo qualquer dúvida, procura o Google, bota aqui, digita lá para você ficar agora sabendo direitinho se é encarnado ou desencarnado, tá bom? Até lá, pessoal!